Paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar na casa do Senhor. E está escrito que aqui Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, eu pensei em dois temas para a mensagem que quero meditar com os irmãos nesta noite. O primeiro tema é vencendo a amargura com louvor. E o segundo tema é o poder do louvor da meia-noite. Como nós vamos ter um foco na biografia de José, na vida de José, no exemplo que ele nos legou, nós vamos considerar como tema principal vencendo a amargura com louvor, e como tema adicional, acessório, o poder do louvor da meia-noite. Nós vamos começar lendo no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus a partir do versículo 1, que diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos em fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Muito emocionante esse texto, né, irmãos? Nós vamos ler
também no Salmo 169, versículo 62. Salmo 169, versículo 62, onde o salmista diz assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Amém. Ainda um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 25, que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Glória a Deus. Jó capítulo 35, versículo 10, eu não passei este versículo, mas Jó, ele diz: onde está Deus, o meu Criador, que durante as noites faz surgirem cânticos? Ele diz: durante o dia o Senhor concede a sua misericórdia, e à noite Ele está comigo e me dá uma canção de louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 35 e versículo 10. Queridos irmãos, reportando-nos a José, nós que conhecemos a história de José, podemos concluir que José tinha o direito de estar com raiva. Existem certas coisas que acontecem em nossas vidas que naturalmente nos dá o direito de ficar com raiva pelo sofrimento que trazem. E eu estou falando a palavra direito em uma acepção muito ampla, porque as próprias leis reconhecem o direito à amargura, a ponto de quantificar quanto vale a pessoa passar por amargura, dano moral. Com José, irmãos, aconteceu algo muito grave. Quando nós imaginamos que ele tinha ido ao encontro de seus irmãos por ordem de seu pai, para saber como eles estavam, para saber como o rebanho estava, quem sabe ele levou alguns gêneros alimentícios, pão, manteiga, sementes, frutas. Porém, os seus 10 irmãos, mais velhos do que ele, e sempre os irmãos mais velhos protegem os mais novos. E até é por isso que nós falamos que Jesus é o nosso irmão mais velho. É perigoso mexer com algum irmão mais novo dele, porque ele é o irmão mais velho. Amém? Mas os 10 irmãos mais velhos do que José tramaram contra ele, jogaram-no em um poço, e os irmãos sabem, depois venderam ele para a escravidão. Será que dá, irmãos, para imaginar como José deve ter se sentido quando o seu irmão, de uma maneira jocosa, de uma maneira por gozação,
chamava ele de sonhador mor, desfazendo de uma experiência espiritual que ele tivera, que foi um sonho, e depois querendo ele morto. Agora, eu achei muito interessante que enquanto José estava lá naquele poço, e era um poço fundo, porque tiveram que içá-lo daquele poço fundo. Quantos dos irmãos já desceram em uma fossa mais funda ou em um poço? Alguém já desceu? É muito escuro e muito quente lá embaixo, não é isso? Escuro e quente. Poço eu nunca desci, mas fossa eu já desci. Muito escuro e muito quente, sem pão, sem comida, sem água. Enquanto isso, a Bíblia diz que os seus irmãos assentaram para comer pão. Eu acredito, irmãos, porque muitos anos se passaram, José teve todas aquelas experiências como escravo, como prisioneiro. Eu acredito que por aproximadamente 20 anos, José viveu com aquela lembrança horrível do ódio que os seus irmãos nutriram por ele, sem que ele tivesse dado causa. Agora, há algo aqui que nós precisamos destacar. É que Deus deu para José a graça dele continuar a sua vida, a despeito de todas as coisas negativas que lhe ocorreram. E quando nós analisamos, irmãos, a vida de José, observamos que ele se tornou uma pessoa melhor. Ao invés de se tornar uma pessoa amargurada com a vida, ele se tornou, durante todo aquele período de experiências negativas, uma pessoa melhor. Glória a Deus! E eu fiquei pensando numa pergunta direta, que é uma pergunta que primeiro eu faço para mim, e também faço para os irmãos. Como é que você lida com os delitos que acontecem contra você? Como é que nós lidamos? Com os males, com as ofensas, com os prejuízos, com os crimes, com as injustiças que acontecem contra nós. Estatisticamente falando, irmãos, a maioria das pessoas se tornam pessoas amarguradas, pessoas de mal com a vida, por causa das coisas ruins que acontecem, das injustiças, dos abusos, das coisas negativas. E é por isso que muitas pessoas desistem da vida, muitas pessoas perdem a capacidade de sonhar, a capacidade de projetar, a capacidade de amar, perde a confiança nas pessoas, e por incrível que pareça, até a confiança em Deus, e até acusam a Deus de estar fazendo, porque Deus está fazendo isso comigo. Outros se afundam mais nos seus pecados. Porque, irmãos, em condições normais, vamos falar de temperatura e pressão, chega um momento em que as pessoas acreditam que é certo estar com raiva, que elas têm razão, que elas têm o direito de estar com raiva
dê. Agora, irmãos, Deus deu a José e Deus dá a todos. E nos dias que nós vivemos, o que Deus deu a José, nos dias que nós vivemos, está potencializado. É como se numa escala, quando Deus deu a José uma perspectiva completamente diferente, tivesse um valor 10, agora, depois que a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo, agora não é 10, agora é 100. Aleluia! Bendito seja o Senhor para sempre. E o segredo, irmãos, é o louvor. É uma expressão no coração de gratidão a Deus. Uma expressão que se verbaliza em uma palavra, em uma expressão corporal diante de Deus. Porque o louvor, irmãos, é um meio muito eficaz que nós temos para derrotar o mal neste mundo. Nós derrotamos o mal louvando ao Senhor. E à meia-noite, quando tudo está escuro, quando tudo está difícil, o texto nos diz que o Senhor nos dá uma canção à meia-noite, como Ele deu uma canção para Paulo e Silas, amarrados, açoitados. À meia-noite, o Senhor deu uma canção, e eles oravam e cantavam, e os outros presos escutavam. Nós derrotamos, irmãos, o mal louvando ao Senhor. A Bíblia não diz que é para nós cantarmos fazendo de conta que nada está acontecendo. Algumas religiões, notadamente as religiões orientais, e algumas igrejas evangélicas cuja doutrina está baseada em religiões orientais, ensinam que nós temos que fazer de conta que nada está acontecendo. Não! Se está doendo, está doendo. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor, não porque não está doendo, mas dentro da nossa realidade, nós vamos cantar uma canção ao Senhor. Não vamos negar o sofrimento, não vamos negar a dor, mas vamos cantar uma canção ao Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos derramar o sofrimento como se derrama a água em um jarro. Nós não precisamos esconder de Deus que estamos sofrendo, que está doendo. Não precisamos ocultar as nossas lágrimas de Deus. Amém, irmãos? Não precisamos fazer de conta que somos fortes. No Salmo 142, versículo 2, o salmista diz: derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Oh, glória a Deus! Como é gostoso ter um Deus assim. Porque alguns amigos querem estar conosco quando nós estamos de bom humor,
quando nós estamos esbanjando alegria, felicidade, mas Deus diz, e está aqui Isaías capítulo 41 e versículo 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Nós temos o direito de ir diante de Deus, apresentar as nossas demandas, as nossas dores, as nossas aflições. Aqui o salmista fala em derramar diante dele o lamento, apresentar a angústia. Aleluia. Agora, irmãos, uma vez apresentada diante do Senhor, Ele nos concede essa arma poderosa que é o louvor. Glória a Deus. Então, irmãos, o plano de Deus é que nós não fujamos, mas que nós enfrentemos e derrotemos o mal. E para isso, Ele nos dá poder, Ele nos dá forças, Ele nos dá estratégias, não para que nós apenas nos defendamos e sejamos um sobrevivente, mas para que nós afastemos o inimigo, derrotemos o inimigo e gozemos da vitória. Eu fiquei muito impressionado com um texto e as palavras de Davi, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 38 em diante, e são palavras, queridos, para que nós coloquemos 100% de confiança. Olha, é uma coisa muito perigosa ser um servo de Deus. É verdade. É uma coisa muito perigosa. Veja o que diz aqui, versículo 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor dos exércitos. Fizestes cair aos meus pés os meus adversários. Glória a Deus. Queridos irmãos, não é por força, não é por violência, não é por estratégias humanas, não é por uma inteligência artificial, não. É do alto que vem o socorro. Glória a Deus. E o louvor, irmãos, é uma das nossas maiores armas de guerra que o crente tem à sua disposição 24 horas por dia. Agora, atualmente, às vezes nós louvamos na igreja no sentido de uma canção e dificilmente temos louvores particulares. Os nossos louvores são mais coletivos, não é verdade? A gente canta com a multidão, mas poucas vezes nós cantamos isoladamente. Eu não vou perguntar quem cantou hoje, porque vai que o Espírito Santo é cavalheiro, ele não faria isso, então eu também não posso fazer. O Espírito Santo não faz ninguém passar vergonha. Mas nós somos muito assim dados ao louvor coletivo.
mas não abrimos a nossa boca em um louvor individual a Deus. Esta é a minha canção para Deus. Este é o meu louvor que eu dedico a Deus neste dia, nesta tarde, nesta noite. Vou me levantar. Vou me levantar à meia-noite para cantar um louvor ao Senhor. Experimente o poder do louvor da meia-noite. Amém? Vamos experimentar, irmãos. Talvez nós nunca experimentamos o poder do louvor da meia-noite. Vamos fazer como o salmista. Ele diz: à meia-noite eu me levanto para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Agora, os irmãos viram o que a descrição que o salmista faz aqui. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus não mudou. E você não precisa pôr a mão. Você não precisa abrir a sua boca. E quando Deus estiver agindo, disfarça. Olha para o outro lado. Ora pela misericórdia, para que a mão de Deus se estenda para ajudar. O louvor é uma arma poderosa. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, irmãos, quando nós louvamos a Deus, os nossos inimigos, eles têm que recuar, porque não conseguem se manter, não conseguem resistir em si na presença do Senhor. E cada louvor, irmãos, que nós entoamos ao Senhor Jesus, está em conexão com a sua vitória na cruz. E quando nós louvamos ao Senhor, isso traz para Satanás uma lembrança da derrota vergonhosa, que ele e os seus demônios foram humilhados publicamente. A Bíblia diz que o Senhor os humilhou publicamente. Isso foi visto em todo o universo espiritual. Aquele vexame, aquela vergonha, a maior derrota. E quando você louva a Deus, o reino de Satanás entra em pânico, e eles ficam confusos, os demônios ficam confusos, os demônios ficam desorganizados. Há um registro, irmãos, no segundo livro das Crônicas. Nós não vamos ler esse texto, mas é um texto bastante conhecido, capítulo 20, a partir do versículo 21, em que 3 nações, com um exército muito numeroso, essas nações se levantaram contra o povo de Judá. E o rei Josafá foi para a oração. E depois de orar e receber a orientação de Deus, ele convocou os cantores. E ele foi para o campo de batalha. E é muito interessante, porque ele colocou os cantores na frente dos armados. Glória a Deus, o louvor vai à frente. Qualquer outra defesa, qualquer outra estratégia deve ser acessória. Glória a Deus. Você pode contratar um advogado, mas isso tem que ser acessório. Você pode ir ao médico, mas isso tem que ser acessório. Na frente precisa estar o louvor ao Senhor. E o que aconteceu? Eles não somente derrotaram os seus inimigos, mas eles voltaram da guerra ricos, com os despojos
da guerra. E a Bíblia diz que assim que eles começaram a louvar ao Senhor, o Senhor se moveu na direção deles e Deus lutou por eles. Você não precisa se defender. Você não precisa usar de estratégias do mundo para resolver os seus problemas. Amém? Você tem algo superior. E você só vai para o campo de batalha para recolher os despojos e para celebrar no vale da bênção. Porque a celebração foi tão forte pela vitória que até hoje aquele vale continua sendo o vale da bênção. Amém? Temos problemas? Temos. Ah, Senhor, obrigado pelo... Não, nós não vamos louvar a Deus pelos nossos problemas. Mas no meio dos nossos problemas, nós vamos louvar a Deus e nós vamos ver a mão de Deus. Porque enquanto nós louvamos a Deus, Ele está trabalhando a nosso favor. Eu às vezes tenho medo, irmãos, assim, das coisas que estão escritas na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 9, versículo 11, diz assim, em diante: cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado, não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em sua salvação. Sabe o que aconteceu? Caíram as nações na cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa os ímpios, cai em suas próprias armadilhas. Olha, irmãos, é coisa muito perigosa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele quebra o braço dos nossos inimigos. A Bíblia diz que as flechas do Senhor são agudas no coração dos inimigos, dos nossos inimigos. É problema cardíaco, infarto do miocárdio. Agora, queridos irmãos, nós temos que... nós estamos conscientes de que às vezes as provações, as lutas são grandes demais para que nós enfrentemos, porque ultrapassam a nossa capacidade física, ultrapassam a nossa capacidade emocional e até mesmo a nossa capacidade espiritual. E voltando para José, que é um exemplo disso, humanamente falando, não havia nada que José pudesse fazer quando seus irmãos o traiu e o vendeu como escravo. Mas nós podemos dizer que ele estava ali, naquele poço, porém, o seu coração não estava preso. Ninguém pode impedir um homem de Deus, uma mulher de Deus, que crie uma linha direta com Deus, uma ligação direta com Deus, que fale com Ele, que Deus fale.
Aleluia. Eu creio que nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você e para mim: fique tranquilo, lance todos os seus cuidados sobre o Senhor. Há um versículo, irmãos, em Filipenses capítulo 1, versículo 8. E eu quero compartilhar esse versículo com você, para que em qualquer situação, com razão ou sem razão, notadamente quando você for injustamente tratado. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Deus é minha testemunha. Deus viu tudo, Deus sabe tudo. E isso, irmãos, tem que trazer um grande conforto para nós. Não precisamos tirar satisfação com ninguém. Não precisamos provar nada para ninguém. Deus viu, Deus sabe. E a partir daí, deixa Deus usar essas coisas negativas, usar esse material para nos abençoar e para nos engrandecer. Certa vez eu li uma expressão de uma irmã da igreja católica, em que ela dizia o seguinte: nós temos que agradecer a Deus por aqueles que nos dão a oportunidade de sofrer os sofrimentos de Cristo. É preciso, irmãos, entender que aquelas coisas negativas constituem uma matéria-prima com a qual Deus vai nos abençoar, vai nos engrandecer. Amém? Agora, eu estava pensando que nesse contexto é preciso que nós nos lembremos de quem somos. E é preciso que nós nos lembremos que nós somos barro, argila, e que nós nada merecemos. Isaías capítulo 45, versículo 9. E por que eu estou falando isso? Porque a amargura, ela vem exatamente do sentimento de que nós merecíamos, de que nós tínhamos o direito de, e isso não foi alcançado. O profeta que diz: ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Porque, queira ou não, nós somos simplesmente barro ou barros nas mãos do oleiro. E Deus é o oleiro. E Ele está trabalhando, Ele está nos moldando, porque há um propósito. E quanto mais maleável aí nós formos, mais rapidamente chegaremos ao modelo que Ele deseja. E a Bíblia diz que o objetivo de Deus é que nós sejamos feitos na imagem do seu Filho. Obviamente, irmãos, isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo, isso leva um pouco de tempo. E Deus, Ele usa provações, tentações em nossas vidas para
que nós dependamos mais dele, para que nós confiemos mais nele e usufruamos dos benefícios da sua graça. E há uma outra coisa muito séria que eu já falei para os irmãos e que merece a nossa consideração, e eu tiro isso por mim mesmo, porque há situações, irmãos, que nós raciocinamos como se nós tivéssemos direito, tivéssemos merecimento de. E como eu falei para os irmãos, a realidade é que as pessoas ficam com raivas, se tornam amargas, porque elas pensam que merecem melhor, que merecem mais do que têm, que merecem ser mais do que são. Irmãos, isso daí é uma espécie de veneno inoculado no coração da pessoa. E isso só pode ser anulado com um antídoto, que é o poder da palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos, quem nós éramos, quem nós somos e onde estamos. E considerar que nada disso foi por merecimento, que tudo teve como base a graça de Deus, e não os nossos méritos, as nossas conquistas, ou uma herança que veio dos nossos antepassados. Voltando para José, irmãos, o texto que nós lemos diz que os irmãos de José, diante da serenidade com que José os tratou, do amor, da graça, do carinho, da atenção, da interpretação de tudo aquilo, eles ficaram mudos, espantados. Eu queria fazer hoje uma sugestão para os irmãos, que é a seguinte: choque as pessoas. Vamos deixar as pessoas ficarem espantadas. Deixe as pessoas ficarem espantadas com você. É óbvio que a primeira palavra é: você não vai reagir. Como eu ouvi um irmão ou uma irmã falar esses dias aqui na igreja: ô irmão, nós somos humanos. Que humanos, coisa nenhuma. Nós somos espirituais. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Os pés estão aqui, mas a cabeça está lá. Glória a Deus. Vocês acham que dá para a gente encarar essa? De deixar as pessoas mudas ou emudecidas? Eu não acredito que ele está fazendo isso. Eu não acredito que ela está falando isto. Não. Você tem sangue de barata na veia? Não, não tenho. Eu tenho sangue de Jesus que está correndo na minha veia. É por isso que o meu cérebro, a minha mente, o meu sistema nervoso está dominado pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E Jesus falou: quando baterem no seu rosto, não é porque merece não, porque Paulo fala: ó, se apanhar merecendo, fica quieto, hein? É pouco ainda. Agora, se apanhou sem merecer, dá glória a Deus.
Amém? Está difícil a gente fazer isso? Amém. Jesus falou: quando bater no seu rosto, vire o outro lado. Aleluia. Na cruz, o exemplo de Jesus foi as seguintes palavras: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se você está sendo tratado injustamente, você está numa companhia muito boa, porque assim foi com Jesus. Evidentemente, irmãos, nós queremos ganhar os benefícios de conhecer a Cristo, e são muitos os benefícios de conhecer a Cristo, mas o convite é também de suportar a cruz. E eu até anotei a seguinte frase aqui: se queremos subir ao topo da montanha, precisamos fazê-lo seguindo o caminho da cruz. Eu morei aqui numa cidade próxima, que é a cidade de Pedreira, e tem um morro lá, e novamente eu vou falar, a Igreja Católica fez ali a Via Dolorosa, com aquelas estações para as pessoas pararem e rezar e tal, e você tem que subir aquela montanha até chegar ao topo. Não dá para chegar ao topo sem fazer a Via Dolorosa. E é incrível, irmãos, eu fiquei muito emocionado agora quando estava lendo esse texto, porque José está falando: olha, todos esses eventos, todas essas coisas cruéis que me levaram ao Egito, que me trouxeram ao Egito, elas vieram para que eu pudesse trazer salvação para a nossa família. Aleluia. Glória a Deus. É muito lindo, irmãos. Ainda havia 5 anos de fome, mas José tinha para a sua família uma mensagem de esperança, uma mensagem que o salvaria. Glória seja ao nome precioso do Senhor Jesus. Eu fiquei pensando que José era realmente um sonhador. Nós temos que ser mais românticos, irmãos. Nós temos que ser mais sonhadores. José, ele podia ver aquele quadro, e aquele quadro, ainda que tivesse todas aquelas estações dolorosas, ele reconheceu: foi o plano de Deus. E no plano de Deus, irmãos, tudo chega a um final feliz, tudo funciona junto para o bem, conforme nós já meditamos tantas vezes aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Não é só amar a Deus não, hein? Esse versículo aí as pessoas dão uma cortada nele. Aí eu amo, espera um pouquinho, ama e anda segundo o propósito do Senhor. Eu gostaria, irmãos, de a gente já concluindo com o Salmo 23, versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Haverá um dia, irmãos, que nós veremos todas as coisas olhando do topo da montanha. Enquanto isso, irmãos, vamos ser uma pessoa
colaborativa. Enquanto isso, irmãos, não vamos deixar que as provações da vida nos torne uma pessoa amarga, mas que as provações da vida nos tornem uma pessoa melhor, uma pessoa mais maleável, uma pessoa mais compreensível, uma pessoa mais disposta. Isso vai ser muito bom, porque os irmãos se lembram dos nossos estudos anteriores, que diz que a raiz de amargura contamina a muitos. Porém, a alegria também, ela é contagiante. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quem sabe, Deus está dirigindo você para, com a sua expressão, no momento da via dolorosa, animar outras pessoas, tirar outras pessoas do poço da depressão e da dor, com a sua expressão, com a sua ação. Quem sabe essa é a sua tarefa para este final de ano. E você vai curar alguém que está amargurada, que está deprimida, que está oprimido. E você, com seu exemplo, com a sua atitude, vai ajudar esta pessoa a sair do poço. Amém?